Eu tenho visto, como muitas pessoas também estão percebendo, que de pouco tempo para, vamos dizer que do ano passado para cá, de 2020, talvez a pandemia tenha intensificado mais, né? Tenha aumentado muito mais essa questão de pais, né? De casais estarem se separando. Porque realmente fica difícil o convívio, né? Esse isolamento entre as pessoas morando e convivendo muito tempo juntos, acaba existindo conflitos, né? Onde que ficam os nervos à flor da pele e acabam acontecendo mais discussões, brigas, desentendimento e uma série de coisas que levam ao fim. E como é que ficam os filhos, né? É muito complicado para eles, né? Porque eles não têm nada a ver com o BO dos pais. Eu tenho visto muito, não só na TV, com famosos, com pessoas que normais mesmo. Aconteceu comigo. A gente tem que passar por isso, seja aos 30, depois dos 30, depois. O meu momento foi agora. Assim, a gente não escolhe que as coisas aconteçam, a gente não escolhe, a gente não. Cada um tem direito a fazer suas escolhas, né? Você inicia uma relação com alguém, sempre, lógico que no início é sempre maravilhoso, é sempre bom, existe aquele mar de rosas, aquele encantamento todo, aquela paixão repentina. Você tem as partes boas, e você passa, você aprende com a pessoa aprende com você. Só que vai tendo certos momentos, assim, que vão, como eu disse, vão acontecendo coisas que, no meu caso, assim, devido a ficar muito tempo internada, muito tempo no hospital, a pessoa acaba se distanciando um pouco de você e acabou se aproximando a pessoa que era do passado, né? Que assim que eu conheci o pai do meu filho, ele não estava mais nessa relação. Ela já era ex, porque se não fosse, eu jamais teria iniciado, não teria nem continuado, muito menos iniciado algo, porque eu não gosto de pessoas comprometidas, eu não gosto de, nunca me relacionei com gente comprometida, casado, enrolado, né? Então, eu não gosto disso, mas assim, quando a gente se conheceu, ele estava separado. Só que assim, o problema é que quando é uma relação muito recente, que separou muito recentemente, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Eu passei por essa experiência, eu já sei que não é legal, não é bom, porque a pessoa ainda tá levando um pedaço da outra pessoa, né? Você ainda tá muito recente, as energias do outro ainda tá naquela pessoa. Então, é um erro tanto o outro buscar uma relação assim com outra pessoa, ainda estando, não passando por um luto, primeiro, a pessoa tem que passar por um luto para poder estar totalmente livre para ser de outro alguém. E tanto o erro pode ser dessa pessoa, como pode ser da pessoa que inicia também, né? Porque, no meu caso, eu sabia que ele estava solteiro, ele não estava mais com uma pessoa. Mas, por outro lado, eu errei de ter dado continuidade, porque ele era muito pouco tempo, tinha um mês e pouco que ele tinha se separado. Então, o que a gente tem que fazer? Olhar bem e prestar bem atenção se vale ou não vale a pena continuar com essa pessoa, porque lá na frente, lá no futuro breve, próximo, a pessoa acaba, porque eu disse, por ela não ter passado por um luto, por ela não ter se desvinculado emocionalmente ainda daquele alguém, pode ser que essa pessoa lá no futuro venha a ter recaídas, né? Então, a gente tem o livre-arbítrio, né, de fazer escolhas que a gente quer, né, pra nossa vida. Então, o que aconteceu comigo foi isso, né? Eu fiquei muito distante, fiquei muito internada de não ser presente nesse momento. Foi o momento que ele se aproximou dessa pessoa, né? Através das visitas da filha, né? Que ele tinha uma filha com ela, acabou aproximando. Eu acho que a gente tem que ter maturidade, a gente tem que ter humildade de simplesmente o que eu falei, deixar a pessoa viver o que ele quiser viver. Eu não prenderia ninguém em relação nenhuma. Só que existem pessoas que preferem, né, usar da verdade, que preferem esclarecer, que preferem expor isso e ser sinceros e abrir o jogo com você. Como tem pessoas que já não têm essa coragem. Cada um precisa absorver, cada um precisa entender essa nova realidade, cada um adaptar, né, se adaptar às mudanças, né, que cada um passa a morar em locais diferentes, em endereços diferentes, e os dois estão muito com a parte emocional abalada, né? Infelizmente, casos de divórcio, né, eles terminam com muitas brigas, né? E também não quero ser um problema na vida dele ou denegrir a imagem dele, seja lá pro filho. Jamais eu vou fazer isso futuramente, quando ele crescer, que perguntar do pai. A família também, as pessoas, eu não quero que ninguém faça isso. Ou ele ouvir pessoas da sua família falando mal, né, do pai, ou falando mal, pessoas falando mal da mãe.
Porque a imagem, né, dos dois deve existir pro filho ali de uma forma bonita. Meu pai, minha mãe, ele não tem nada a ver com o que aconteceu, né, entre você e ele, com a vida do casal em si, com os problemas, os motivos do término, por que foi, por que não foi, por que foi traição, não foi traição, foi por variados motivos. Os filhos não tem nada a ver com isso. E o bom é que a gente pudesse manter pelo menos uma amizade, né, que os pais pudessem ter, mas existem muitos casos que é complicado, realmente, que um fica com birra por causa disso, outro fica com birra por causa daquilo. Eu, apesar de tudo, de todas as rasteiras da vida, eu aprendi a ser muito madura, a olhar as coisas com maturidade, a olhar as coisas com humildade também. Era sim pra estar com raiva, era pra estar magoada, com rancores, como diz o mas eu não consigo, né, guardar mágoas, eu não consigo ser uma pessoa que eu vou ficar, isso aconteceu, passa 1 ano, 2, 3, e eu tô de cara feia com a pessoa ainda, e eu tenho raiva, eu tenho mágoa, igual tô com aquele rancor. Pode parecer ser boba, né? Você é uma tonta, você é uma otária, ou todas essas coisas. Mas eu acho que a gente tem que saber ressignificar as coisas, a vida, as pessoas, olhar a pessoa com outro ângulo, olhar situações de outra forma, principalmente quando existem filhos no meio. Você não precisa ter uma amizade, né, com teu ex-companheiro ou com tua ex-companheira. Você não precisa, mas você não precisa ficar guardar mágoas. Eu, por exemplo, eu não guardo mágoas, mas eu também não tenho amnésia. Mas a gente deve fazer um esforço, sim, para perdoar, para não guardar mágoas, para tentar manter pelo menos uma amizade que seja pelos filhos, né? Não digo amizade de ficar conversando, ligando para saber como tá, como deixou de estar, e aí, como é que tá a vida, tal, não é isso. Mas uma relação boa, pelo menos que fique uma relação boa, quando precisar o pai ou a mãe precisar falar, precisar ligar, precisar saber do filho, ou precisar contar sobre, olha, a parte que o filho ficou com a mãe ou se ficou com o pai, a outra parte possa ter liberdade de estar se comunicando de uma forma saudável, né? A gente ter uma comunicação muito objetiva, muito curta. A gente pode ter, eu tô aqui, eu não tenho, mas realmente assim, existem fases que você fica, né, cada um naquele silêncio e corta até a comunicação. Eu acho errado, porque onde existe um filho, deve existir comunicação. Mas também, você não tem que ficar atrás, né, você não tem que ficar, principalmente se você não errou, principalmente se não foi você que errou, e nem tô querendo julgar e querer expor aqui que foi o outro que errou. 2 pessoas erram muito, né, numa relação a 2. Ou você erra de você ter sido muito compreensivo, muito bom, muito, tudo bem pra isso, tudo bem pra aquilo, não sei o que, se doa demais, entendeu? Eu tenho ciência que o meu erro foram esses, como a pessoa lá errou na minha visão, né, não de ter retornado, né, uma relação com uma pessoa do passado. Não é por esse motivo, mas de não ter sido claro o suficiente, de não ter tido assim a coragem, né, de expor a verdade, como eu falei, né. Olha, comecei a rever a pessoa, né, isso teve um vínculo assim, que no caso foi através da filha, começaram as visitas muito constantes, e aí você acaba assim, de uma forma ou de outra, se aproximando daquele alguém. Poderia ser comigo, poderia ser com qualquer outra pessoa, você acaba se aproximando. Pelo menos eu teria essa coragem de chegar e falar, né, olha, não dá mais, porque eu estou mexida, balançada pelo meu ex-marido, pelo meu ex-namorado, eu sinto muito, foi bom enquanto durou, mas aqui ao fim da linha, tivemos um filho, não vai deixar de existir, vou continuar sendo mãe, você vai continuar sendo pai, mas daqui por diante eu vou retomar, né? E você fique bem, siga o seu caminho. É assim, acho que a gente tem que ser claro, né? Jogar limpo, porque as pessoas estão se separando muito. E onde existem filhos no meio. E os filhos pagam por isso. E não precisa, o filho não tem nada a ver com o BO dos pais. Se quer saber, quer, não quer, tudo bem, ótimo. Né? Não vou me preocupar nem me importar. Eu tava assim, achando isso. Eu tava muito me preocupando com isso, sabe? Poxa, não liga, não quer saber, né? Nem se tá bem, nem se não tá. Não tem nada a ver. Ele não tem nada a ver. Só querer saber se tá bem.
Não precisa falar comigo, meu filho, como está? Tudo bem com ele? Pronto, né? Eu acho que a gente deve não cobrar, né? Mas lembrar, olha, tá aqui, né? Não tem nada a ver com o nosso BO, não tem nada a ver com nossas brigas. Isso daí não se cobra, uma coisa que deveria, sim, uma coisa deveria ser natural. A gente não pode obrigar, né? Se a pessoa tem essa mentalidade de querer, né, descontar no filho, então simplesmente não seja isso, seja porque realmente não quer saber mesmo, não tem interesse. Então, cabe a nós fazer a nossa parte. Não deixar faltar, né? Nada, não deixar faltar o amor que você pode oferecer em dobro. As pessoas não devem fazer isso. Não devem colocar as crianças, né, nesse meio, porque a imagem de um pai deve ser preservada, a imagem de uma mãe deve ser preservada também. Ele não precisa saber, né, o que um fez para o outro ou os motivos que levaram, né, esses pais a se separarem. Meu problema maior no momento, que tá assim, maior, que tá me deixando mais com a cabeça assim, não é o fato do pai dele de estar um tratamento de silêncio em relação ao filho. O problema não é esse, são menores os problemas, mas o maior é o que? É estar tanto tempo sem trabalhar, sabendo que há necessidade, e eu não aguento também, eu não aguento, já são 2 anos parada, praticamente. Talvez isso mexeu muito com o meu emocional, e ao mesmo tempo, quando é uma coisinha assim mínima, que seria esse fato de há uns 5 meses, né, o pai não ter perguntado do filho, talvez isso juntou, né? Mas não quer dizer que seja algo que esteja me incomodando profundamente ou maior dos problemas, né? E sobre pensão alimentícia? Vou falar para você que se eu tivesse trabalhando com a vida estabilizada financeiramente, eu acredito que assim, me conhecendo, pelo que eu me conheço, eu não iria nem pedir, eu não iria nem atrás disso. Mas eu pedi sim, porque eu coloquei minha cabeça no lugar e eu pensei o seguinte, poxa, por que não? Primeiro, eu estou sem trabalhar, já tem 1 ano desde que eu fiquei grávida dele, eu sou autônoma, como você sabe, eu não trabalho registrada, e não está entrando renda, então, por que não, se é um direito dele? E eu não sou do tipo de pessoa de ficar ligando e avisando, fulano, olha, precisa, fulano, você vai depositar? Principalmente se a pessoa já está em outra relação. Então, quando eu descobri que ele já estava em outra relação, então o que eu pensei? Eu preciso fazer o que é certo. Eu não vou ficar ligando para ficar pedindo, né, um direito que é do meu filho e que realmente preciso, porque uma criança dá muito gasto. Agora que eu tô vendo, né, agora que eu tô tendo essa experiência, porque você não sabe a partir do momento que você não tem, que você não... Como é fralda, é leite, é roupa, é tudo, né? Ainda mais quando entra na fase que eles já começam a comer de tudo, né? É papinha pra cá, é suquinho, é isso e aquilo, é aguinha de coco. Então, você tem que introduzir, né? A fase da introdução alimentar. Aí eles comem muito mais, não fica só no leite. Pra ficar uma coisa assim certinha, né? Não importa se é pouco, se é muito, né? Se é o suficiente para que você mantenha a alimentação do seu filho. Os gastos que você não precisa, isso tem que ser dividido, né? Você não tem que ficar com essa parte só para você. Você já tem o trabalho de criar, você já tem toda essa carga, né? Leva com você todo esse de estar cuidando, de estar criando, de ter tido, porque a mãe geralmente sempre fica com a mãe, né? Porque é ela que tem, ela que gera. Agora, a parte de ser o provedor, isso aí a pessoa tem que fazer. Por isso que as coisas têm que ser acertadas assim, porque se não tá existindo mais uma comunicação, ou não vai existir uma comunicação, tá um clima chato, né? Dependendo da forma como... Se é uma coisa assim que foi conversado, é muito difícil existir relação, assim, separação, divórcio amigável, né? Só que a gente, como eu disse, a gente tem direito a fazer nossas escolhas. E eu não taco pedra no pai do meu filho, dele ter escolhido, decidido o caminho que ele queria seguir. Não é essa a questão, né? O filho, às vezes, acontece de ter existido, de ter vindo, mas a gente não é obrigado, né, a manter, né, porque teve um filho, a se manter com aquela pessoa. Para isso tem que existir muito amor. Existe muito amor quando você está numa fase que você não está podendo se doar. É o contrário, você que precisa de doação naquele momento. Quando você está numa fase muito fragilizada, foi praticamente 9 meses dentro de um hospital, internada direto, né? Maioria das vezes das consultas. Quanto tem um leque de opções à sua volta
e uma pessoa do passado também que estava ali à disposição, disponível. Você passou por isso, tem filhos no meio, não precisa ter uma amizade se não tiver condições de existir amizade, mas não deixem os filhos de vocês pagarem por motivos que foram seus. E não é legal, né? Nenhum filho crescer vendo a imagem de um pai ruim ou a imagem de uma mãe ruim. Isso deve ser preservado, uma boa imagem, né? E pelo bem dos filhos, deve existir uma amizade entre ambos, né? Se existe uma raiva, se você alimenta um ódio de um ou do outro, se alimenta uma raiva, faz mal para você, faz mal para a criança, faz mal para outra pessoa, faz mal para ambos, né? Para, no modo geral, para os três. Então, tudo tem que ser resolvido da melhor forma. Deve existir comunicação, deve existir diálogo, deve existir limpar o peito se você precisa falar, se você precisa pedir perdão, se você precisa dar o perdão, dê o perdão por você mesmo. Se você precisa, de repente, desenterrar para poder botar aquilo em pratos limpos e encerrar aquela história e enterrar novamente para que as coisas caminhem da melhor forma, né? Daí por diante, que seja, faça, mas que nunca, nunca que os filhos paguem, né, por isso. Finalizar aqui. Agradeço a visita de vocês e eu desejo para vocês muita paz, muitos sorrisos, muitas coisas boas e muitas notícias boas, tá bom? Ótimo domingo para todos. Beijo.